sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Nosso contato é o 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Viva Bem Podcast, aqui direto da Is Rádio e Podcast. Então, uma ótima noite a todos. Eu peço já anteriormente que vocês já venham compartilhando, tá? Ajudem a compartilhar para chegar quem precisa, tá joia? Compartilhem, sigam o canal da Rádio Easy Podcast para que possa chegar até mais pessoas que precisam, pessoal. Então, continue nos ajudando aí, tá joia? E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, tá joia? Hoje a Rádio Easy tem o prazer de receber o Dr. Marcelo Rossi, médico clínico geral, geriatra, especialista na doença de Alzheimer, palestrante, colunista da Gazeta de Limeira, ex-vereador e atuante em vários projetos da cidade. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Viviana. Imensamente honrado, né, pelo convite. E espero aí poder, né, corresponder às suas expectativas aí ao pessoal que, evidentemente, possa nos acompanhar. Ótimo, doutor. Nós que já estamos muito agradecidos pela sua participação, por estar aqui nessa noite, disponibilizando o seu tempo para levar informação para as pessoas que precisam. Desde já, gratidão. E gratidão a todos que estão aí assistindo, tá joia? Então, eu vou só continuar pedindo para compartilhar. Doutor, eu vou dar uma boa noite para o pessoal que está aqui, claro. Tá joia? Que já está assistindo. Vou colocar eles aqui para que eu possa dar uma boa noite para essa galera bonita aqui que está assistindo. Vamos ver, eu entrei pelo YouTube, Marga. Já tem alguém aí para eu dar uma boa noite? Ninguém comentou nada. Mas vou mandar uma boa noite para o pessoal que está compartilhando. Israel Silva, a Fátima Silva, eles já estão compartilhando agora. Tá joia? Deixa eu ver lá no canal do YouTube. Deixa eu ver como é que tá o pessoal lá no YouTube também. Office. O Paulinho, querido, mandou um boa noite pra gente. Boa noite, Paulinho, querido, aí que tá assistindo, tá joia? E em breve eu vou dando boa noite para vocês. E agora, para iniciar, né, recebendo o Dr. Marcelo aqui, eu vou pedir, doutor, para contar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história, até a chegada da profissão, para que o pessoal possa te conhecer um pouco melhor, tá joia? É longa, mas vou procurar ser breve, tá? Isso. Você sabe que eu vinha vindo para cá, e cada entrevista é uma sensação nova, é um aprendizado novo, né? Um friozinho na barriga novo que sempre dá. E eu tenho uma amiga, Liliane Morrone, nós estudamos juntos, na época da Escola Estadual de Primeiro Grau Prada, né? E ela falava que a vida inteira eu falei que ia ser médico. Eu não tenho lembrança disso, né? Eu sempre trago, pô, a Liliane falou que ia ser médico, Eu não me recordo. Eu sei que eu queria ser bombeiro. Depois teve uma fase que eu quis ser padre. Nossa. Eu estava tendo formação para ser padre. Olha, padre, isso não é à toa. Não é, olha agora a coincidência do nome. O senhor já tem nome de padre já, né? Já era meio caminho andado já, né? Aí o padre Arlindo, na época, né, que era o padre da Santa Terezinha, com o bispo da época, foram na minha casa com os meus pais, falaram, esse moleque não tem vocação para padre, aquele está muito enfrenhado na igreja, coroinha, movimento de jovens. A vontade passou, cresci, prestei meu primeiro vestibular para medicina, não consegui, prestei para enfermagem, cheguei a cursar 3 anos de enfermagem. Olha. E durante esses 3 anos eu fui fazendo cursinho. E, por felicidade, consegui entrar na faculdade de medicina. E aí, depois, é aquela luta, né? Aquela jornada. Me formei pela Santa Casa de São Paulo. Depois fui fazer a especialização em geriatria na USP de São Paulo também. E, posteriormente, fui trabalhar num hospital geriátrico Dom Pedro II,
É um hospital no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo. Era um hospital com aproximadamente 800 leitos. Era o maior hospital geriátrico da América Latina. Enorme. E lá começou a paixão, né? Lá começou, com todo o respeito, aquele laboratório, né? Onde você acompanhava pessoas das mais variadas idades, das mais variadas patologias. E o interessante isso eu guardo com muito carinho, né? Eu acho que isso faz parte da nossa formação. O gerenciamento do hospital era feito por irmãs da congregação. Você vê que o nome de padre tem sempre a ver com alguma coisa com a religião, né? Eram as irmãs de São José. Então, assim, o acolhimento, né? Eu acho que o que foi muito importante para mim chegar hoje, onde eu estou como médico, foi essa formação, né? Essa formação humana, essa formação caridosa, que as irmãs passavam muito, né? Esse lado espiritual, que aqui não é só uma peça, não é só um doente, é uma pessoa, existe uma biografia, existe toda uma história. E isso, evidentemente, com quase 30 anos de formado, né? Viemos aprimorando, né? Amadurecendo, né? Essa responsabilidade de levar à frente, né? De passar à frente as pessoas conhecimento, informação, né? E aqui cheguei a vereador. Como vereador, consegui dar bastante visibilidade para a velhice, né? Para a terceira idade na cidade de Limeira. Acho que foi muito importante. Debates, criou-se leis voltadas para a terceira idade. Então, eu acho que eu dei uma contribuição para a minha cidade, estou dando uma contribuição para a minha cidade, e é o que eu defendo, né? Assim, eu acho que quem dera tivesse pessoas mais como você, como eu, que pudessem utilizar, né, desse nosso conhecimento, dessa oportunidade de acolher, de confortar, de esclarecer, de conduzir, né, a doença na vida de uma pessoa. Eu acho isso muito, muito divino. Acho isso muito bom, doutor, é muito bom. A gente possa usar esse conhecimento para enaltecer, para crescer e para chegar na vida de pessoas e para que isso possa ajudá-las a subir mais um degrauzinho também, igual nós subimos todos os dias. Eu acho que é o que nós vamos deixar, né, Viviane? Acho que o legado nosso não são bens materiais. Não. Acho que são bens que serão, né, ofertados para as pessoas, né? Então, eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel até Deus permitir. Com certeza, doutor. Isso é maravilhoso, porque com tantos papéis a desenvolver aí, né, com tanta história, doutor, né, e algumas pessoas às vezes falam assim, nossa, aquela pessoa, olha como ela está fazendo tanta coisa, né, igual eu vejo a sua história, olha quantos papéis aí desenvolvidos para ajudar a vida de pessoas, né, como médico, como vereador. Então isso é muito maravilhoso. Que o senhor continue, né, nessa jornada, ajudando as pessoas, né, e ajudando a chegar a informação onde precisa. Isso é muito importante. É gratificante, realmente é gratificante. É muito bom. Parabéns para nós. Parabéns para nós. Joia. Então hoje, doutor, nós vamos falar um pouquinho sobre o Alzheimer. Né? Eu vou te pedir para explicar um pouquinho, para falar um pouquinho sobre essa doença, né, que muitas pessoas têm medo, que gera, assim, e eu vejo que muitas pessoas só vão correr atrás quando tem um ente na família, mas não procura saber antes para que possa ter uma prevenção, e depois nós vamos falar disso também. Legal. Então, vou pedir para que o senhor fale um pouquinho também sobre o que é o Alzheimer. Porque mesmo hoje, com tanto conteúdo, doutor, as pessoas ainda têm dúvida. É isso que eu vejo ainda para algumas pessoas. Elas só veem quando um parente começa a ter uma perda de memória, mas não é só aí. Então, eu vejo assim, vou pedir para esclarecer um pouquinho sobre o Alzheimer, para que o pessoal não tenha dúvidas aí. Você vê que interessante, né? O Alzheimer, ele foi descrito pela primeira vez em 1907. Nossa. É uma doença que tem mais de 100 anos, mais de um século, tem 116 anos que vem afrontando, né, a ciência, né? E durante todo esse percurso, nós temos tido assim uma compreensão. A cada passo, a cada processo evolutivo da doença é um aprendizado. A doença de Alzheimer nada mais é do que uma degeneração, né, das células pensantes do cérebro. Ou seja, é a morte, né, entre conexões nervosas, entre neurônios que nós temos no cérebro. Entre esses neurônios existem correntes, existem sinapses que fazem a conexão entre pensamento, desejo, vontade, agir, falar, pensar.
E progressivamente, isso é sempre importante frisar para as pessoas, né, que a principal característica do Alzheimer, da demência de Alzheimer, é a idade. Esse é o principal fator de risco. Às vezes as pessoas perguntam, ai doutor, o que eu faço com Alzheimer? Como que eu posso desenvolver o Alzheimer? Olha, a primeira condição, ela é hereditária. Então, Alzheimer, a tendência de você começar a ter declínio, né, na cognição, na memória, começa por volta dos 65, dos 70 anos. Existem algumas condições que podem começar a ocorrer até na quarta, quinta década de vida. São 40, Existem algumas 50. condições aí mais excepcionais que podem ocorrer também, mas a principal condição é a idade. A segunda condição seria a presença de proteínas, né, denominadas já como proteína tal, beta-amiloide, que também é uma condição marcante, muito determinante no tecido, no cérebro, né, encontrado nos pacientes com Alzheimer. E temos também uma condição que seria uma condição genética, né, que é uma deficiência de uma proteína também, a ApoE4, que pode também predispor à manifestação, ao desenvolvimento da doença. Nossa. E às vezes o pessoal confunde, doutor, porque assim, tem pessoas idosas na família, o pessoal às vezes confunde com a demência também. A pessoa começa a apresentar alguns déficits em fala, linguagem, memória, e as pessoas pensam, nossa, será que está com Alzheimer? Então acho que a demência é um pouco confundida, doutor. A demência, existem vários tipos de demência. Sim. A demência, notoriamente, é a principal. Claramente. De todas as demências, 60% é demência de Alzheimer. De A Alzheimer. mais conhecida, Sim. a mais diagnosticada. Porém, nós temos outras demências. Temos Sim. a demência frontotemporal, demências vascular, pacientes às vezes acometidos, né, por AVCs, podem desenvolver a demência também. Temos a própria condição da demência senil, que é um esquecimento fisiológico, que é isso que você bem disse. Sim, às vezes as pessoas confundem mesmo. essa condição. E aí a pessoa pergunta, doutor, qual que é a diferença do Alzheimer e da demência senil? A demência de Alzheimer, ela tem uma condição progressiva, onde você vai lentamente perdendo as suas habilidades, as suas atividades da vida diária, coisas que você sempre fez com a maior maestria, você sempre teve domínio no seu trabalho, fazer uma conta de cabeça. A sociabilidade é uma coisa muito perceptível na evolução da doença, você começa a ficar mais distante, mais distraído, perde aquela capacidade intelectual, perde prazer por hobbies que eventualmente você tinha, gostava de ir a um cinema, ler um livro. Então, as características da doença de Alzheimer, elas são muito pré-estabelecidas, porém elas não são propagadas, né? Às vezes existe essa condição. Esquecimento é normal. Não, é da idade. Da idade. E aí eu acho que entra, né, a nossa função, né? É tentar transparecer o mais precocemente a manifestação desses sintomas. Por quê? Tem cura a doença? Não tem cura, Não tem. mas tem tratamento. E quanto mais precocemente você detectar, quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico da demência, com certeza você vai prolongar, vai promover uma qualidade de vida para o paciente, uma qualidade de vida para a família e a lidar, né, com todo esse transtorno, com todo esse percalço que essa doença causa. Né? Você lida com a saúde. Você tem pessoas, eu acredito também, com essa demência, e você sabe o quanto isso afeta, né? Muitas vezes os familiares. Sim, porque afeta todos que estão na volta, né? Afeta na mudança da rotina, principalmente da família, e não é fácil, porque todo mundo tem que se envolver para ajudar essa pessoa idosa, que é um idoso, que é um querido, que muitas vezes é a avó, um pai, uma mãe. Então, muda a rotina da família toda, porque todos passam a ter que ter cuidado. Muda a rotina, porque todo mundo vai ajudar. Porque esse idoso passa a não saber mais algumas coisas simples do dia a dia também. Então, não é fácil. E você sabe que, às vezes, as pessoas elas fixam muito essa condição, às vezes, da memória. Né? Eu estou esquecendo, né? E você sabe que antes, até mesmo da memória, você pode começar a ter percepções, por exemplo, né, de alternâncias de humor. Eu alerto muito isso. Por isso que o diagnóstico de Alzheimer, na fase inicial, ele é difícil.
Às vezes você confunde com depressão, às Olha. vezes você confunde com estresse, às vezes você confunde com ansiedade. Então, a dificuldade, muitas vezes, ela esbarra nesse processo. As pessoas, quando chegam até você, elas já chegam numa fase praticamente quase que bem clara, bem definida, que ele está tendo realmente uma percepção diferente, né, do que está acontecendo, pelas lembranças passadas e pela perda da memória recente, que é o que mais caracteriza. Mas poderia ter sido atentada, talvez orientada, né, antes. Mais cedo. Antes. Isso que causa essa irritabilidade, doutor? A irritabilidade é um conjunto de fatores. Sim. Né? A demência, ela promove principalmente alteração nas áreas pensantes do cérebro. Porém, é uma doença evolutiva, degenerativa. Então, ela pode também, em certas outras áreas do corpo, ter essa descompensação do humor, da irritabilidade, do nervosismo, da agressividade, alucinação. Então, isso você costuma presenciar, né? Infelizmente, em algumas fases mais evolutivas da doença. É muito comum. Né? E causa uma aflição terrível na família. Minha nossa. Eu presenciei uma conhecida, né, que ela não lembrava que o esposo havia morrido. Nossa, E toda vez quando chegava, tipo assim, chegava uma data, ela lembrava dele, ela procurava ele, os familiares tinham que informar que ele já tinha falecido. E isso passava amanhã, no outro dia da manhã, ela lembrava de novo dele, ia procurar, ó, tá aqui, ele já faleceu tal dia. Então aí gerava todo aquele sofrimento dela na morte, que ela sofria todo aquele luto novamente. Sofria todo dia, todo dia aquele luto praticamente. Eles começaram a colocar recortes de jornal para ela. Bacana isso. Para que ela pudesse ver as datas atuais e o recorte do jornal da data do falecimento do esposo dela. Ela faleceu tal, hoje é a data tal, para ajudar, mas todas aquelas manhãs eram as manhãs de sofrimento que ela passava, lembrando da morte, tipo assim, ocorrendo, porque aí eles davam conta da morte do esposo dela. É triste, né? É triste, né? Então, imagina isso acontecer várias manhãs. É triste para os familiares que têm que explicar de novo, recordar daquela morte, para aquela pessoa que está sofrendo aquilo também. Como é difícil. Por isso que a gente fala que o Alzheimer é uma doença multidisciplinar, né? Além dela precisar de todo desse acolhimento familiar, precisa de uma estrutura, né? De saúde por detrás para poder dar suporte, porque as fases elas são muito lentas, então isso vai consumindo muitas vezes o cuidador. E geralmente quem que é o cuidador? Geralmente é uma esposa ou é o marido, que também são pessoas idosas, né? Com algumas exceções, alguns filhos, depois alguns netos. Então, assim, a cumplicidade, né, para o tratamento, para o acolhimento do Alzheimer, realmente tem que atingir todas as esferas, né? Começando dentro de casa, principalmente a familiar. E depois, evidentemente, a médica, né? O médico. Não é fácil, né, doutor? É algo muito complexo para essa família que começa a iniciar esse processo. E do esquecimento do idoso também, algumas coisas. Tem um conhecido meu também, idoso, ele passou a lavar a louça sem detergente. Sem detergente, sem esponja. Sem detergente, sem esponja. Começou a levar a louça para o banheiro, né, porque era onde ele encontrava um lugar onde ele conseguia enxaguar essa louça, muitas vezes sem sabão. Então, olha como isso é difícil para essa família. E que muitas vezes tem uma rotina complexa, que todo mundo trabalha, e às vezes como deixar esse idoso sozinho, sem um acompanhamento. É aí que muitas famílias começam a procurar alguém destinado a uma instituição que possa ajudá-los também. Né? Recentemente nós recebemos aqui a querida do Cantinho do Vovô, né? E ela comentou um pouquinho sobre o acompanhamento dos idosos da instituição, então foi muito bom. Trabalho que eles Sim, um bonito trabalho que eles fazem. Ela explicou como acontece, como ocorre esse trabalho. Então acho muito maravilhoso, porque as pessoas têm essa, não vou colocar o meu familiar num local, né, uma instituição, não vou institucionalizá-lo. Mas, né, muitas vezes é necessário, porque essa família não consegue dar os cuidados necessários que esse idoso precisa, né? Você sabe que no começo eu confrontava muito isso, né? Nossa, colocar meu pai numa instituição, colocar minha mãe numa instituição, nossa, doutor, é um absurdo.
Hoje, analisando friamente, né, eu vejo que é a melhor condição. Justamente pelo estilo de vida. Os netos hoje vão buscar outros ares, os filhos também têm suas contas para pagar. E o problema não é só a condição de deixar numa instituição. A instituição, a princípio, acredita-se que tem estrutura para dar suporte. Vai ter nutricionista. Às vezes há instituições que têm médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então, existe uma equipe multidisciplinar. Claro. Então, de repente, dentro de uma instituição, você vai ter mais ocupação, você vai ser assistencialmente mais acompanhado. Eu cito sempre o caso da Holanda. Quando eu fui para a Holanda estudar políticas públicas em demência, é fantástico. Você vê as estruturas, né, as instituições de longa permanência, né? O acolhimento, a estrutura física, tudo é pensado, tudo é planejado para o acolhimento do paciente demenciado. Então, você vê que a sobrevida, a qualidade, a felicidade, o paciente com Alzheimer, ele não deixa de ser feliz. Ele tem dor, ele tem sentimento, porém você vê a interação dele, né, com pessoas mais jovens, né, a interação entre as escolas, as crianças vão e fazem visitas, atividades lúdicas. Tem um vilarejo que chama Vila de Hauswick. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Eu não sei falar alemão, mas é Hauswick. Muito parecido com aquele filme do show A Vida de Truman, que eles criam uma cidade toda, né, fictícia para fazer um reality show. Que bacana. É aquilo. O vilarejo tem teatro, tem academia, tem padaria, tem mercadinho, tem Instituto de Beleza, sou do tempo do Instituto de Beleza. E só entra paciente com demência. E eles são monitorados 24 horas por dia. Né? Eles interagem, tem música, é uma coisa assim motivacional. Né? E o interessante é que uma das condições para o paciente adentrar essa instituição é não fazer uso de remédio. Nenhuma medicação, né? Para a demência. Então, o paciente ele chega em condições realmente totalmente fora da casinha e lá dentro você vê que ele começa a se situar, a se localizar, a ter pensamentos e atitudes, né, que são diariamente trabalhadas. Por isso que a gente fala sempre de estimular a capacidade cognitiva dessas pessoas, né? Forçar leitura, lê, mas depois comenta, assistiu um filme, fala sobre o filme, fez uma palavra cruzada, usa no seu vocabulário aquela palavra que você estimulou. Então, assim, você vê que a condição medicamentosa, né, em mais de 100 anos de doença, nós temos só, com evidências médico-científicas, só 4 remédios. Então, existe uma restrição muito pequena. Então, a assistência não farmacológica, o tratamento não farmacológico, eu sou um pouco ousado em dizer que é quase igual ao medicamentoso. É tão importante quanto o medicamentoso. O medicamentoso é importante, mas a condição assistencial para o paciente com Alzheimer, com certeza é a principal. Com certeza é a principal. E dele está desenvolvendo as funções dele, é maravilhoso. Ele tem um cuidador específico. Aí o cuidador faz a listinha do que está faltando no apartamento dele, está faltando café. Aí nós acompanhamos um paciente. Olha que legal. Aí chega no mercadinho, o que nós viemos fazer aqui? Nós vamos buscar. O que o senhor toma de manhã? Café. Isso, café. Que sessão que nós estamos aqui? Aí ele localiza. Aqui é de tomar banho. Isso, então o café não vai estar aqui. Onde vai estar o café? Aí vai andando com o paciente vai se localizando, situando, ele vai lá, acha o café. Então, assim, você vê que o estímulo cognitivo, né, o incentivo a ações, né, realmente ainda parece que estimulam algumas conexões no cérebro. Né? Então, precisa ser algo... Né, a atividade física é uma condição também que muito bem praticada lá dentro dessa instituição. Olha que maravilha, que ajuda muito. Fantástico. As experiências foram fantásticas. Nossa, maravilhoso. Né? Espero que chegue aqui, né, doutor? Eu acho que está um pouco distante, mas as pessoas que têm essa oportunidade, com certeza já começam a praticar, né, em suas cidades, em seus estados. Então, isso é motivacional, né? Você saber que tem uma referência de um projeto e esse projeto, com certeza,
É rendoso. E que ele possa ficar aí, né, de exemplo para que outros países possam segui-lo, porque nós como pessoas, nós vamos envelhecer, doutor. Que até lá vai chegando, que chegue até nós, né, caso necessitarmos aí no futuro. Porque não tira, vamos dizer assim, essa liberdade do idoso de fazer algumas coisas que ele gostaria de fazer. Porque muitas vezes esse idoso ele vai querer fazer algumas coisas que ele não vai conseguir lidar fora de uma outra área. Então, eu acho muito interessante. Imagina ele ter um mercado para que ele possa ir. Né? Mesmo acompanhado, com monitoração, mas ele está indo naquele mercado. Ele está sendo produtivo, Sim, ele está sendo ativo. Não está tirando essa liberdade dele de só ficar trancado no local, com pouca área para que ele possa andar. Você sabe que os apartamentos, cada apartamento tem uma porta individual e a porta, a forração da porta é a foto da casa dele. Nossa! Olha que legal, até para ele maravilha. se localizar. Então, de repente, ele sai para as atividades dele, ele fecha a porta do apartamento dele e é até bonito de ver os corredores. Tem porta com papel forrando como se fosse um portão de ferro, como se fosse um vitral. Não. Então, assim, para quê? Para ele se localizar realmente. O estímulo, essa é a minha casa. Essa é minha casa. Né? É uma condição muito comum. As pessoas falam, doutor, ele fala que ele quer ir para casa. O que eu faço? Doutor, eu não aguento. Ele fala que aqui não é a casa dele, aqui não é a casa dele. Aquela fixação, né? Falei, calma, né? Procure dar referências para ele da localidade, da casa. Pega, dá uma saidinha, vai na esquina, mostra, aqui era o armazém do seu José, olha, ali era a farmácia do João. Aí você vai voltando, você vê que ele vai recobrando, ele vai se localizando. Por quê? Porque você começou a estimular essas conexões sensoriais que nós temos, e aí ele começa a ter uma certa aceitação. Eu aprendi uma condição, a gente aprende, por isso que eu falo para você que a gente aprende diariamente. Tinha um paciente que toda noite ele perambulava pela casa. E nós dávamos remédio para acalmar, porque ele estava agitado, porque ele estava depressivo. Em um determinado momento, a filha esteve acompanhando e viu que ele urinou na calça. Ele fez xixi na calça. Falou, puxa vida. Ele levanta toda noite perambulando porque ele quer achar o banheiro. Você vê o grau de consciência, da demência e da consciência. Ao mesmo tempo, ele não queria, ele tem o desejo de ir ao banheiro, mas ele não achava o banheiro. Então ele ficava perambulando pela casa. Nossa. Só que a demência dele ainda tinha um certo grau ainda de compreensão. Aí ela começou a colocar cartolinas pela casa, pela saída do quarto, pelo corredor, até chegar no banheiro. Então ele levantava de madrugada naquela ansiedade, mas ele conseguia situar aquela sinalização, ia para o banheiro, fazia suas necessidades, voltava para a cama. Então é muito importante as pessoas terem essa percepção, Viviane. Eu falo e são porque coisas simples. São coisas simples. O outro, eu gosto de ilustrar, se você me permitir. Fica à vontade. Porque são situações reais. Sim. E que pode ajudar alguma outra família. Com certeza. Eu acho muito viável essa condição de algumas famílias realmente integrarem, acolherem o pai e a mãe e levarem para casa. Claro. Mas isso muitas vezes acaba se tornando prejudicial. Porque ele vai sair do ambiente onde ele tem aconchego, onde ele tem uma certa familiaridade, para ir para uma casa estranha, ruídos estranhos, objetos estranhos, que muitas vezes nem são da época dele. Não. E o que acontece muitas vezes? Perdido. Esses pacientes, eles ficam agitados, eles ficam confusos. Aí a família chegou numa situação, não, vamos ler, porque ele ia um final de semana em cada casa de filho. Nossa. Então imagine a perturbação que não ficava a casa dele. Todos bem intencionados, evidente, porém na cabecinha dele devia estar em outro mundo. Aí um dos filhos disse, não, vamos levá-lo de volta para casa. Pintaram a casa, ele chegou na casa, a casa não é minha. Pai, olha aqui, pai, a sua mesa, pai, olha aqui sua televisão. Essa casa não é minha, essa casa não é minha. Um dos filhos teve uma percepção. Nós pintamos a casa de azul. A casa era amarelinho. Pintou de amarelinho. Então você vê que voltou, fantástica essa é a minha percepção. casa. Essa é a minha casa. Um simples detalhe na cor. Um simples detalhe de você sinalizar um banheiro. A situação, eu falo que segunda e terça-feira é o dia que os vozinhos, as vozinhas, com todo carinho, descompensam. Por quê? Às vezes eles estão institucionalizados, às vezes eles vão para a casa dos filhos, né? Deixa de ficar sobre o cuidador, às vezes na casa, e vai para a casa do filho, vai almoçar. Aí lá chega, tem neto, tem parente, tem barulho. Aí ele sai daquele ambiente familiar que ele tem uma certa
um certo acolhimento, vai para um ambiente diferente. Entendi. Então, na segunda-feira, todo mundo liga, doutor, puta, meu pai está agitado, doutor, minha mãe está, ninguém suporta. Foi a muvuca do final de semana. Então, às vezes, a prática desses bons hábitos, sempre muito bem intencionados, não é claro, mas às vezes você vê que pode ser prejudicial. Então, eu oriento, desorganiza a vida. Então, eu oriento muito bem. Cuidado com isso daqui, ó, hidratação, não deixem, né, o idoso, de modo geral, principalmente o demenciado, desidratado. Atentem para o que ele comeu, atentem se ele teve alguma diarreia, atentem se ele está com alguma infecção, porque tudo isso pode ser combustível para poder exacerbar ainda mais esse quadro confusional. Olha, quantos detalhes ricos, doutor. Né? Nossa, quantos detalhes ricos, né? Que podem ajudar quem está em casa, né, com seu pai, com sua mãe, né, passando por essa demência. Observem, analisem, né? Estudem, vejam o comportamento, vejam a percepção de onde ele está fixando o olhar. Olha isso. Coincidentemente, não, essa semana foi uma paciente também, e disse que a mãe era uma exímia administradora, fazia contas de cabeça. E fica nessa fixação de dinheiro, de conta, de pagar, dinheiro, onde está meu dinheiro. Ela teve a ideia. Falei, será que se eu der dinheiro para ela, eu vou acalmá-la? Eu falei, olha aí, que ideia brilhante. Tenta. Tem dinheiro de banco imobiliário, tem dinheiro, tem moeda. Eu tô ansioso pelo retorno dela, porque de repente pode ser uma condição que deu certo, hein? Que dê certo e acalmar. Acalmou. Numa dessas instituições, eu não vou parar de falar, tá? Numa dessas instituições tinha uma médica, pediatra, com demência. Numa das visitações de um outro familiar, tinha a netinha que foi ver o avô, estava com uma boneca. Essa médica, essa avózinha saiu e foi para cima da criança. E todo mundo, nossa, vai agredir a criança, vai bater na criança. Pegou a boneca da criança, levou para o quarto, colocou sobre a sua cama e começou a examinar, como na memória dela, talvez como médica, como pediatra, a boneca trouxe a lembrança da profissão, né, dos cuidados da profissão. Aí você vai fazer a visitação, o quarto dela é tudo recheado de boneca. Então, tudo, cada um funcionário, um visitante que vai, leva uma boneca. Ela se entretém com os cuidados. Então, isso é muito importante, né, o familiar ter essa percepção. A evolução da doença, infelizmente, é inegável. Porém, a forma de você conduzir, com certeza, pode ser mais suave. Mais suave. Tem uma amiga, uma conhecida, uma colega também de profissão, que ela comentou que a avó era pianista. Estressada, não sabia o que fazer, colocaram ela na frente do piano. E ela lembrou e conseguiu tocar a música. É fantástico. Olha como a música exerce a música é mágica. A música é mágica. Nossa, maravilhoso. E ela sentou, e mesmo não lembrando dos filhos, dos netos, ela lembrou da música e conseguiu tocar uma música no piano. Ô, Vivi, conforme ela tocava. Olha, dá licença, você falou uma coisa aqui que eu lembrei, que lógico que não é na base do Alzheimer, mas só que aquela coisa, quando tu recebe uma pancada, você acaba perdendo um pouco da memória. Mas você falou uma coisa e eu lembrei que na época, quando o Herbert Viana se acidentou, né, que ele caiu de avião e tudo mais, perdeu a esposa, ficou, né, do Paralama de Sucesso, ficou paraplégico, e saiu uma nota que ele, quando estava lá em recuperação, ele não lembrava o nome dos filhos deles. Aí levaram um violão. Ele lembrava tocar as músicas do Paralama de Sucesso, mas não lembrava quem que era os filhos dele, cara. E ele falou que entregou o violão, pegou, começou a fazer as notinhas ali, assim, de repente começou a tocar a música dos Paralamas da banda dele. Olha como que a gente tá falando da música. Sensacional, incrível, né? É incrível. A música parece ter uma conexão. Eu tenho pacientes demenciados que tocam clarinete, que tocam acordeon. Ele não sabe o que ele almoçou, mas ele ainda sabe tocar um clarinete. Às vezes eu peço para levar no consultório. Olha que incrível. Tem um paciente que chega lá, ele fica tão agitado, que a gente coloca assim no Roberto Carlos. Eu começo a conversar com a filha, ele fica agitado, a filha já vai lá, coloca a musiquinha do Roberto Carlos. Ele fica... Então, assim, na Holanda tem aqueles telefones ainda de disco, né, que você coloca o dedo, né? E cada número corresponde a uma música. Então, o idoso com demência, ele vai lá, ele pega o telefone, ele seleciona o número e fica ali. Fica ouvindo a música. Termina a música, ele põe o telefone maravilha! No lugar, ele tira, diz com outro número
e ele vai se Vai ouvindo entretendo. outra música. A música parece ter assim uma contribuição, um poder mágico no controle cérebro e nesse controle, né, doença, dessa saúde. exacerbação. É sensacional, sensacional. Fantástico. Eu estou aprendendo música junto com uma colega querida que está aqui também, né? E a música ela é muito difícil, né? Nós estamos aprendendo violino. É algo muito complexo, gente, para quem quer aprender. Mas assim, é magnífico. Ao mesmo tempo que é complexo, ele é magnífica. E eu fico pensando em todas as sinapses, em todas as conexões que nós estamos fazendo novas. Que estimula. Olha que maravilha. Né? Estimulando esse nosso cérebro. Né? Eles falam, né? Formação, né? De novas células. Sim, novas né? células, novas sinapses. Sempre criando. Olha que maravilha, porque é um aprendizado incrível. Ele é difícil, ainda mais pessoal na minha idade. Comecei mais velha, a Nath está um pouquinho mais jovem aqui. Mas a gente não desiste, né, Nath? Não desiste. É um desafio. Parabéns. É um desafio continue. a cada dia. Continue. Vamos aprender música. Quem sabe seja a última coisa que a gente vai se lembrar sempre, né, Nath? Lá, né? Na nossa terceira idade. A gente pode tocar músicas, né? Pegar o nosso violino e, ó, mandar ver tocando musiquinha. Não, tocar música nem pensar. Joinha. E, doutor, o tratamento? Já falou a questão medicamentosa, né? Já deu várias dicas também. Existem outros tipos de tratamento também, doutor, para a questão do Alzheimer? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Né? A condição, ela é progressiva. E o remédio, ele tem uma certa limitação mediante essa progressão. Sim. Existem medicamentos que atuam como coadjuvantes, que podem, muitas vezes, por paciente com demência, ele pode estar depressivo, ele pode ter ansiedade, ele tem insônia, ele tem várias perturbações. Então, você vai associando medicamentos, você vai associando antipsicóticos, você vai associando ansiolíticos, você vai associando indutores do sono para poder promover uma qualidade de vida para o paciente, até para protegê-lo de uma certa forma, né? E para poder também dar descanso para a família. Claro. A medicina canabidiol, né, o cannabis, tem sido uma opção muito pequena ainda, está engatinhando, né, no sentido de poder, talvez, num futuro próximo, contribuir. As pessoas às vezes falam, o cannabis melhorou. Não, ele melhora a sociabilidade do paciente. Né? Acredita-se que dentro de todas essas conexões pré e pós neurônios, né, entre as conexões, as sinapses, existe um processo inflamatório. Então, o cannabis parece ter algumas moléculas, algumas partículas, o THC principalmente, que tem uma ação anti-inflamatória. Olha que o maravilha. CBD parece ter uma ação assim meio relaxante. Então é uma condição assim que pode, num futuro, talvez, trazer alguma contribuição, não só para a demência, mas para outras doenças também neurodegenerativas, Parkinson. Nós temos a exemplo aí a epilepsia, que é muito bem utilizada, epilepsia refratária por inúmeros motivos, inúmeras comorbidades, própria esclerose múltipla, autistas. Então, assim, eu costumo sempre dizer, né? O cannabis não é a bala de prata, não é o pote de ouro no final do arco-íris, não é um santo graal, mas para aqueles pacientes que estão numa fase evolutiva da demência, onde todas as diretrizes, onde todos os medicamentos convencionais já foram utilizados, o cannabis parece encontrar assim um elo, parece encontrar um certo equilíbrio, uma certa estabilidade nessa sociabilidade, na agitação, com a vantagem de não promover sedação. Olha que bom. Então já vem mais um conforto, né? Algo que possa ajudar. É uma luz no final do túnel, não é uma cura, não é uma cura, mas é um tratamento que pode ser, né, quando bem diagnosticado, quando tiver um domínio, eu falo que sempre precisa, porque as pessoas confundem, né? Daqui a pouco estão usando o cannabis para unha encravada, daqui a pouco estão usando o cannabis para queda de cabelo. Então, assim, ele tem que também ser utilizado por pessoas com competência, com conhecimento, porque senão também não é a solução, não é a última cereja do bolo. Não, com conhecimento, tudo é muito bem utilizado, com estudos a médio, longo prazo, trabalhos, né, pesquisas científicas, então são essenciais. E, doutor, a doença tem um diagnóstico precoce?
vamos supor... Esse é o desafio, é o Um diagnóstico desafio, né? precoce, né? Hoje Quando tem a questão fazer o diagnóstico? do genoma, pesquisa de genéticas que estão sendo feitas, pessoas cada vez mais jovens querendo pesquisar. Eu vejo isso muito em matérias dos Estados Unidos, atores já pesquisando, já tem predisposição. A condição hoje ela é muito vasta. Os exames de imagem, ressonância magnética, o PET scan, existem exames mais invasivos, né, que é a punção do líquor, né, você retira o líquor da coluna. Existem exames que você coleta material genético da saliva. Existem exames ainda que estão em pesquisas onde você vai encontrar a presença dessas proteínas beta-amiloide no sangue. Nossa. Então seria um exame simples e prático. O problema é que todas esses exames são caros. Sim. Não são exames que estão no rol da acessibilidade de um SUS ou até mesmo de um convênio. Então, aí eu digo que entra a percepção, aí entra a importância de propagarmos essa doença com bastante frequência. O hipertenso, o que todo mundo sabe? Não pode comer sal. O diabético, o que todo mundo sabe? Não pode comer açúcar. E o e o Alzheimer? Então, eu digo que a percepção, a história clínica, né, a conversar, a aplicabilidade de testes neuropsicológicos, eu me utilizo muito dessas duas ferramentas. Sim. Eu acho que quando você recorre a um exame de imagem, é mais para um diagnóstico diferencial. Para você fazer um diagnóstico de um AVC, que muitas vezes pode dar um quadro de esquecimento, um quadro de sangramento, um quadro de aumento de pressão intracraniana, um aneurisma, um tumor. Então, são doenças, são patologias que, evidentemente, também podem comprometer a memória. Então, você utiliza mais como um diagnóstico diferencial. Os centros acadêmicos de estudo utilizam padrão ouro esses exames. Mas, para a nossa realidade, a percepção familiar, a percepção do médico, eu falo que é muito importante, a percepção da aplicabilidade desses testes neuropsicológicos conduzem, assim, a uma assertividade muito próxima de um diagnóstico de Alzheimer. Olha que bom. Que bom, porque imagina, a pessoa começa a ter alguns lapsos de memória, ela já começa a ficar preocupada. Válido isso. Válido a preocupação. E muitas vezes ela tá muito cansada, tá com uma rotina exaustiva de trabalho. Insônia, depressão, ansiedade lá em cima, na questão emocional, tá tudo junto aí. Aí ela já pensa só na questão E aí da você doença. bate em quê? E aí, às vezes, você faz um diagnóstico de ansiedade, você faz um diagnóstico de depressão, e muitas vezes, quando você expõe isso, vamos tratar. Eu não quero tomar esses remédios. Eu não quero tomar o remédio é faixa preta. Eu não quero ficar viciado no remédio. Então, existe uma cultura também muito resistente por parte das pessoas, de um modo geral. Você convive com isso também. E não aceitar, muitas vezes, a utilização desses remédios. Então, eu costumo sempre dar o exemplo, né? Eu prefiro ser um viciado, vamos usar o termo é esse, né? Esses remédios viciam, né? Mas eu prefiro, de repente, ser um viciado feliz do que ser um saudável demenciado. Então, assim, às vezes, por isso que é importante, né, criar políticas públicas, por isso que é importante trazer o tema sempre em evidência, em debate, para poder despertar, ver que alguma coisa está ocorrendo naquela cabecinha. Ele não era assim. Está em dúvida? Vai no médico. Está em dúvida? Eu cansei. Eu não sou soberano, né, na doença, mas eu cansei de iniciar precocemente o tratamento, na dúvida, será que é uma demência? Os exames de imagem não ajudavam. Vamos começar. Tem critérios para começar, tem toda... E foi a escolha mais assertiva, né? Anos futuros, o paciente começou a dar sintomas realmente, mas numa idade de 85, de 87 anos. Mas começou o tratamento lá atrás, há 10 anos. Isso não é uma conduta, mas é uma percepção de quem vivencia isso todos os dias. Né? Então, por que não? Né? Na dúvida, eu como médico... Vamos cuidar. Eu acho que nós temos nós temos um quezinho de cientistas também. Então, eu acho que a percepção do médico nessa hora faz total diferença. É muito importante. E eu acredito que também a aceitação desse paciente também em relação a que o médico está te passando. Então, assim, eu também já tive não vou tomar medicação. Então, até eu entender que é um processo químico,
principalmente, que você não consegue dar conta. Você pode lutar contra aquilo e você precisa de uma medicação, que é um outro processo químico que vai fazer, né, aquilo funcionar e dar certo, e você vai se adaptando, né? Não precisa ficar refém da medicação, né? Logo você vai tendo percepções diferentes. Exatamente. Então, isso faz parte, doutor. E assim, a gente tem que mudar um pouco a ideia da questão da medicação. A medicação pode ser que ela sirva por algum tempo. Ela vai te ajudar a sair daquilo. Né? Não que você vai ficar usando aquela medicação de muleta sempre. Né? A pessoa também precisa lutar para que ela possa sair dali. Então, eu tenho essa experiência de lutar. Estava na luta contra a ansiedade, né, colocando a minha experiência aqui, e realmente eu preciso da medicação. Vamos lá, vamos aceitar o tratamento. É uma aliada, né? Sim, é uma aliado que está ali me ajudando. E quando você aceita o tratamento, você começa a ter percepções diferentes. E ver, olha como isso está me ajudando. Olha que bom. É fantástico. É fantástico. Nós não estamos vivendo à toa. Nós Não. estamos vivendo porque a medicina avançou, os exames avançaram, Sim. as vacinas estão se aperfeiçoando. As medicações mas as também. medicações, com certeza, envelhecer é um processo Claro. de desenvolver doenças. Mas essas doenças, elas podem estar contidas, estabilizadas, controladas. Com certeza. Então, o uso do medicamento, com certeza, tem Só vem. propiciado muito, né, Com a certeza. melhoria de qualidade de vida. Qualidade de vida. Aí você começa a tomar, digamos assim, uma visualização daquilo, Sim. né? E só quem vivencia sabe, né, para passar para o outro, porque a pessoa tem medo. Realmente o que move, ainda mais as pessoas ansiosas, depressivas, o que move é o medo. Né? Mas uma pessoa... que são combustíveis Sim. no futuro para a demência. Com certeza. Pessoas que tiveram uma vida depressiva, com ansiedade, com insônia. Olha isso. Então isso é importante ser Com colocado. certeza. Eu falo que hoje, todo aquele jargão, né, todos os caminhos levam a Roma. Eu falo que todos os caminhos hoje levam à demência. Né? A condição da hipertensão, a condição do diabetes, a condição do Olha colesterol, as doenças cardiocirculatórias, o estilo de vida, obesidade, tabagismo, etilismo, todos são pontos cruciais que contribuem para a manifestação da doença. Então, quando você fala numa prevenção, a prevenção ela já deve ser desenvolvida, ela já deve fazer parte da sua educação, da sua vida evolutiva, nas escolas, adquirindo bons hábitos, a prática de exercício, manter uma dieta balanceada. Sim. Porque, com certeza, Viviane, tudo isso hoje, os estudos, apesar de todas essas pesquisas aí, eles apontam para isso, para essas simplicidades da vida, do dia a dia, da vida da evolutiva. Manter-se socialmente ativo, Sim. manter-se cognitivamente ativo, prática de atividade física. Então, são condições que, de repente, a gente está indo para um caminho também totalmente oposto. Existe essa condição, essa necessidade de se criar uma vacina, de um anticorpo, mas existe uma condição prioritária antes, que é o estilo de vida. Se você não tiver a prevenção, mas eu sou hipertenso, eu vou ter chance de desenvolver demência? Vai. Só que se você controlar a hipertensão, você vai morrer de trombada de trem, mas você não vai morrer de demência. Olha que bom. A condição, fizeram um estudo, o Ministério da Saúde e a USP, a Unifesp, fizeram um trabalho agora. Por que a demência no Brasil é diferente na Holanda? Por que a demência no Brasil é diferente em Israel, no Canadá, nos Estados Unidos? A primeira condição que eles levantaram dos pacientes demenciados no Brasil é escolaridade. Nossa. Enquanto em outros países a escolaridade é 12 anos, a média no Brasil é de 4 anos. A quarta série. Aí entra uma área que você domina muito bem, uma segunda condição muito importante. Audição. Né? Biopia, o envelhecimento da audição. Você tem a hipoacusia, você perde a audição, né, por um processo de envelhecimento ou por alguma condição genética, familiar, hereditária. Então, a condição da acuidade auditiva pode ser um fator predisponente para a demência. Olha hipertensão. Isso, a hipertensão mal controlada durante a vida pode começar a promover lesões nos vasos. Então, assim, a dimensão que se achava, né, é totalmente pequena em vista desse universo de outras possibilidades que podem contribuir para a manifestação da doença. Você vê pessoas intelectualmente ativas que desenvolveram demência. Sim. Né? Mas desenvolveram talvez num grau
mais controlado. Mais controlado, mais leve. Mais leve. E aí eu vejo, doutor, olha uma contraversão, que as pessoas não querem se desenvolver, que elas não querem estudar, que elas não querem fazer uma prática de exercício, que é muito difícil. E muitas vezes é alguma medicação que ela vai te ajudar no controle, vamos supor, da ansiedade, depressão, vai fazer você ter um pouquinho de coragem para que você vá fazer um exercício. E o exercício vai te ajudar a retirar dessa medicação. Então, assim, olha algumas coisas que Tá tudo conectado, tá né? tudo Não dá pra conectado, entender muitas não. vezes. Eu queria prevenir, o que eu tenho que fazer? Começa a mudar. Começa a fazer mudar um seus exercício, hábitos. Isso. né? E eu vejo assim, quanto mais você aprende sobre a sua doença, sobre o seu processo cognitivo, mais antenado você está, melhor preparado você está para aquilo que você está recebendo. Então, eu vejo muito isso. Aqui, doutor, nossa, aqui, o meu aprendizado total de semanal, Eu acho... que eu vejo o quanto que eu aprendo com as pessoas que vêm aqui. Então, assim, eu acho maravilhoso, magnífico, tá recebendo pessoas, tá recebendo essas informações, levando para essas pessoas o quanto de conteúdo cognitivo que eu tenho, de trocar essas informações nesse bate-papo aqui tão bom, tão tranquilo, né? O quanto as pessoas que nós estamos chegando até elas e o quanto que eu aprendo com essa troca com profissionais. Uma dica. Eu acabei de usar um termo aqui que me fugiu à memória. Você vê que esquecer é normal. É normal. É normal. Né? Quando eu falei que uma das condições que muitas vezes contribuem para a manifestação da doença, o termo é presbiacusia, que é o envelhecimento. Isso é muito importante. E você é natural. Não desistir. Não, e você esqueceu alguma coisa, vai atrás. Pesquisa. Ó, eu vou aqui pesquisar. Não tenho vergonha, não. Acho que tem tantas informações, tanta coisa para a gente poder falar, e você esquece. Sim. Mas isso tem que ser feito, isso tem que ser dito para as pessoas. Sim. Você esqueceu? Não desista. Não desiste, busca. Eu sempre cito o exemplo. Né? Doutor, eu esqueço as coisas. O que você esquece? Eu esqueço o nome, eu esqueço o arroz no fogão. Aí eu cito sempre o exemplo. Você vai fazer um bolinho de chuva. Então você vai no mercado, você vai comprar farinha, ovos, leite, açúcar e fermento. Tá. Você chegou lá, chegou em casa. Farinha, ovos, leite. Fermento. Puta, esqueci o açúcar. Isso é normal. Né? Você lembrou que chegou, às vezes você foi no mercado com a preocupação de voltar, você foi no mercado com a preocupação de pagar uma conta, então você esqueceu. Agora, você chegar em casa com a farinha, com o leite, com os ovos, com o fermento e com o açúcar, e aí colocar na sua frente assim, você fala, nossa, o que eu vou fazer com isso? Né? Como é que faz isso aqui? Aí você pode procurar um médico. Que é isso? Você vai procurar um médico. Opa! Quando começa a interferir, quando você começa a ter percepções na sua vida diária, no seu trabalho, por exemplo, algo que você faz lá de forma, né, soberba, rápida, automático. De repente você começa a esbarrar, começa a pensar. Vai atrás. Vai atrás. Ô, doutor, eu tenho uma pergunta, assim, ó, o Alzheimer, isso daí já vem com a genética de família, a gente acaba desenvolvendo também durante um tempo. Às vezes, se a família não tem, a gente pode desenvolver, qualquer um pode, eu não sei se esse é o termo, o senhor me desculpa, tá? Perfeito. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, tá? Se isso, uma pessoa que não tem casos na família, ela pode acabar desenvolvendo, uma pessoa normal, o Alzheimer. E a outra pergunta é, tem como a gente, nesse período que nem nós estamos aqui, vamos dizer assim, sem essa doença, fazer algo preventivo, exercitar o cérebro com alguma coisa ou algum estímulo para a gente poder evitar lá na frente ter, ou se caso tiver, não tem como mesmo. Você vai ter e vai ter que assumir com o Alzheimer mesmo, doutor? Perfeito. A condição é uma condição que aflita muitas pessoas, os filhos principalmente. Meu pai teve, eu tenho chance de ter. A hereditariedade é uma condição aí em torno de mais ou menos uns 15%. Se o seu pai teve, sua mãe teve, você tem um percentual de chance aí de 15%. Existe a condição genética, que pode começar a ter manifestações já na 4ª, 5ª década de vida. Então aí já é um problema genético, aí não tem o que fazer. Existe um filme que eu falo para as pessoas, Para Sempre Alice. Conta a história, é um filme verídico, conta a história de uma professora universitária, ela está correndo no meio do Central Park, de repente dá um branco, ela fala, nossa, onde eu estou?
Ela está dando aula, de repente ela pega os papéis assim, ela se perde na sequência da aula. O que está acontecendo? Essa é uma condição genética, né? Para sempre Alice, eu recomendo. Então, aí já é uma condição com menos chance, 5%. Então, assim, geneticamente, de 5% a 7%. Hereditariamente, de 12% a 15%. Só de envelhecer já é 30%. Então, você vê que a característica da doença é o envelhecimento. é a velocidade. Está junto. Aí entra a sua segunda pergunta. O que fazer? Mudança dos hábitos, né? Atividade física, a alimentação, né? Preconiza-se muito a dieta do Mediterrâneo, né? Pô, mas nós estamos no Brasil, como é que nós vamos comer a dieta lá do Mediterrâneo? Comer lagosta, comer peixe, tem que adaptar com a nossa realidade, né? Então, assim, são castanhas, né? São bastante ricas em óleos e elementos que ajudam. Então, assim, você tem que, durante esse processo, exercitar. Você está aprendendo a tocar violino, vai aprender a jogar xadrez, né? Vai montar um quebra-cabeça. Então, assim, a continuidade de você estimular o seu cérebro tem que ser permanente, tem que ser contínua. É igual um músculo. Você faz um músculo, Musculação. você desenvolve. Você faz a musculação, musculação. fica tudo torneado. O cérebro é a mesma coisa. Se você não exercitar, ele vai atrofiando por condições naturais, fisiológicas, evolutivas e associadas às doenças, hipertensão, diabetes, colesterol. Então, o que você semeia hoje, com certeza você vai colher lá na frente. Caraca, então fazendo isso diminui o risco lá na frente da gente poder ter um agravante. E meu pai faz até palavras cruzadas. Aí fala, o que você está fazendo? Exercitando o cérebro. Exercitando. Sabe Sabe né? ele. Sabe ele. Aí você vê a diferença do que nós citávamos da escolaridade, né? Quanto é importante o estímulo cognitivo, né? Então, a condição de manter-se intelectualmente ativo. Vai aprender inglês, mas não vou viajar. Vai table, door, book, dog, potatoes. É uma forma de você estimular o seu cérebro, né? Constantemente estar estimulando essas sinapses. Né? Ótimo, ótima pergunta aí, Bacana, bacana. Doutor, eu vou pedir então, para que a gente já vá encerrando aqui, porque a hora passou super rápido, doutor. Olha que horas já são. Essa 1 hora é muito rápida, ela passa assim, ó. Né? Vou te perguntar um pouquinho dos seus projetos atuais, né? E para que o senhor nos conte um pouquinho da Conferência Internacional sobre o Canabidiol. Que legal. Eu vou aproveitar o gancho também. Agora, próximo mês, dia 21 de setembro. Então marquem a data aí, pessoal, 21 de setembro. Salvem a data, né? Save the date. Save the date. É o Dia Internacional da Doença de Alzheimer e o Dia de Conscientização Nacional da Doença de Alzheimer. Então, nós vamos promover um evento aberto ao público, aberto a instituições, às universidades, a médicos, né? E vamos trazer convidados, neurologistas, especialistas, para poder proferir realmente, para cada um de sua forma, explanar, né, os seus conhecimentos, as suas experiências. Então, é um projeto antigo que eu estou retomando, que enquanto estive vereador, nós fizemos um projeto de lei. Esse projeto, Limeira hoje tem um projeto de lei para criar políticas públicas, preventivas, ajudar a conduzir o tratamento, a diagnosticar precocemente, que é uma coisa que você bateu bastante aqui. Então, assim, contar com a presença de todos aí para poder prestigiar. Vai ser um dia muito especial, vai ser uma manhã muito especial. Está sendo elaborado com muito carinho e a gente gostaria de contar aí com a divulgação de vocês para esse futuro próximo. Pode contar, né, Margarida? Nós com certeza estaremos divulgando aí. Vou mandar, Nós obrigado. Colocaremos aqui. Opa! Com certeza. Eu acho que os projetos futuros são esses, né? Eu acho que cada um, enquanto dentro da sua competência, poder... Eu faço um trabalho também, Idoso por 1 Minuto. Você leva uma experiência aos jovens, né? Nas escolas públicas, privadas, jovens, adolescentes, universitários. A Unicamp tem feito uma parceria muito grande conosco, e onde você passa essa sensação para o jovem de dificuldade auditiva, visual, funcional, tátil, peso. É fantástico. Maravilha. Então, eu tenho me dedicado a isso. Acho que compete a pessoas como você, como eu. Acho que nós somos, não é nos auto-vangloriar, mas eu acho que nós somos predestinados a passar isso, a transmitir isso para as pessoas. E envelhecer é um processo inevitável. Eu espero, eu quero ficar que nem maracujá de gaveta, eu falo. Né?
Mas para isso precisamos ter políticas que Com nos certeza. acolham lá na frente. Com né? certeza. Essa é uma preocupação futura também. Como na Holanda, tudo é feito baseado Nossa. pensando no idoso. Olha tudo, que maravilha. Tudo. Então não é uma coisa improvisada, já faz tanto para o jovem quanto para o idoso. Então assim, eu acho que a função, a minha bandeira, a nossa meta é essa, né? Enquanto tivermos energia, enquanto tivermos saúde, tentar propagar, tentar dar visibilidade para essa doença. Estima-se hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, que existe aí 50 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo. E para as próximas décadas esse número deve subir muito, né, estratosfericamente. Então, sim, está na hora de começar as pessoas a contribuírem de uma certa forma. Né? Com certeza. E o segundo SICMED, né, sobre estudos do cannabis, cria uma expectativa. É aquilo que eu falei para você. Eu sou muito cético com relação a medicamentos que chegam e revolucionam, resolvem todos os problemas. Mas, assim, eu acho que é um arsenal terapêutico que precisa ser polido, precisa ser estudado com mais carinho, com mais devoção, e não simplesmente ser visto como simplesmente uma solução para todos os problemas, ou desmistificar né, aquela ideia de ser uma droga, que sou totalmente contra o uso recreativo, porém existe uma condição que está ajudando a controlar doenças neurodegenerativas de uma forma mágica, onde você consegue presencialmente ver essa mudança no seu paciente. Então, essa conferência internacional ela foi muito bom para isso, né? Calma. Né? Não vamos queimar um remédio que potencialmente pode ter uma ação bastante favorável, não só para a demência, mas para muitas outras doenças. Então, eu acho que é isso, Viviane. A nossa proposta é essa, né? Enquanto tiver pessoas assim, com esse ímpeto, aí, com esse brio seu também, de abrir oportunidades, né, para a gente poder compartilhar um pouco de aprendizado, de informação, porque é muita informação. Informação não para de chegar. Não para. E você tem que consultar essas fontes. Sim. Você tem que ver se essas fontes são viáveis, de onde vem, quem falou, como surgiu, tem cura, não tem. Mas sempre com essa esperança, né? Tem tratamento. E quanto mais precocemente você fizer o tratamento, mais longevidade e qualidade de vida você terá. Com certeza. E que o doutor deixou aqui, que deixa para todos nós aí, a busca por uma alimentação mais saudável, a busca por aprendizado, né? A busca por exercício físico, né? Controle das suas doenças. Então, busque ajuda. Não é porque vai no médico e vai encontrar doença. Gente, você vai em busca não de encontrar doença, mas de encontrar tratamento para essas doenças. E de encontrar um profissional que vai estar ali no seu caminho te auxiliando. Tá joia? Não fique sozinho com as suas doenças lá, sem fazer nada. Então, busque ajuda profissional, né? Não fique só. Claro, existe a medicina tradicional, existe a medicina que vem vindo agora, de ajuda, que é uma medicina mais alternativa também. Mas consulte seu médico. Pergunta para ele, olha, o que o senhor acha disso? Eu estou usando isso também, a gente pode utilizar em conjunto, né? Que eu vejo que as pessoas têm dúvidas, muitas vezes não levam para o médico. Sim. Então, assim, eu acho muito bacana, troca com o seu médico, conversa com ele. E o médico, às vezes, também não explora isso. Com certeza, explora isso, vai poder te ajudar também. Então, busca isso, busca auxílio profissional, não deixa de pedir ajuda, né? Levanta a mão aí, eu preciso de ajuda, né, doutor? Senão o médico não vai descobrir que você está na sua casa precisando de ajuda, você precisa ir até ele. Com certeza. Né? Então, busque ajuda. Né? Não tem um convênio, busca o SUS. Busca de qualquer forma, mas não deixa de buscar. Né? E hoje não existem desista de você. Entidades com filantrópicas, né? certeza, que promovem tudo esse isso. apoio, né? Com certeza, a doutor. prevenção, a saúde, o esclarecimento. Com tudo certeza. muito importante. Muito importante. Doutor, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. Foi maravilhoso, foi muito gratificante. Essa quantidade de informação aí muito boa, né? Muito grata por estar aqui, por ter aceitado esse convite para vir aqui no Viva Bem. Né? Eu fiquei muito contente, né, com a sua presença aqui hoje e com toda essa informação maravilhosa aí. Tá, joia? Venha sempre. Viva Bem está sempre de portas abertas. Com certeza. Virei sempre. Né? Com certeza. Doutor Marcelo também é um colega de trabalho maravilhoso lá. Nós estamos um pouco
próximos. Um abraço lá para os nossos colegas, com né? certeza. Juntos, Opa, né? com certeza. Na O pessoal da Medicina do Unimed lá, Trabalho. na Medicina do Trabalho, um abração para todos aí, né? Um pessoal também que lá pega com garra, né? E não desiste também lá, O né? pessoal é bruto. Opa, Muito com gratificante certeza, trabalhar com aquele gratificante. grupo. E a equipe Unimed lá, nossa, sempre maravilhosa, né? Só tenho a agradecer. Só temos. Nossa, muito, muito, né? Só tenho aprendizado aí a agradecer, né, desses anos aí de Unimed. Unimed é uma entidade maravilhosa aqui de Limeira, que fornece vários tipos de tratamento, oferece também essa questão da parte ocupacional, também oferece prevenção, doutor. Então, assim, é muito importante. Lá tem um espaço Viva Bem muito maravilhoso, tem atividade para as pessoas idosas. Nossa, tem muita prática lá, maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer. E agradecer a sua presença aqui hoje, todo esse conhecimento aí, ó, divulgado. Muito grata, doutor. Espero que possa voltar sempre aí. Tá joia? Sua inteira disposição. Ótimo, obrigado muito grata. grata. Sua equipe aí, também maravilhosa. Margá, querido aí. Margá, obrigado aí pelo acolhimento, viu? Paulinho aqui da rádio também te mandou um grande abraço, tá joia? Paulinho César. Legal. Te mandou um grande abraço. Também, o Luiz Carlos Martins também colocou parabéns, doutor Marcelo, grande sempre amigo, em busca, olha, de dar o melhor para os seus pacientes, com certeza. Com certeza que o doutor Marcelo é esse cara aí, né? Que tá sempre em busca, tá sempre auxiliando, a gente só vê coisas boas sendo faladas desse médico que tá aqui na minha frente, tá joia? O Red Gamer também mandou uma ótima noite aí pra nós. Alguns comentários, pessoal, peço desculpas que eu não tô conseguindo ver aqui. Acho que travou o meu celular aqui. Mas gostaria de agradecer a todos que assistiram, tá joia? E até semana que vem pra vocês, porque já tem mais um novo programa na próxima quinta-feira, tá joia? Com uma convidada também muito especial aqui. Então, toda quinta-feira nós estamos juntos aqui no Viva Bem e a Rádio Is Podcast com mais informações valiosas aí para vocês. Obrigada, uma ótima noite. Até semana que vem, pessoal. Muito grata a todos aqui. Tchau.